Ok, Sérgio. Então, bom dia a todos. Bom dia a todos. Nós vamos agradecendo a presença de todos aqui, né? Que bom que vocês estão aqui. Nessa manhã de... Tá nublada, né? Mas tá nublada, mas tá bonito o dia, né? Então, para iniciarmos nosso estudo, nosso trabalho de hoje, vamos ler um capítulo que está no livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. É a lição número 25, que tem exatamente o título Tende calma. Tende calma. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Está no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 10. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma com 200 dinheiros que não bastarão para atender à dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia contigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se façam a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos, Senhor, essa oportunidade de trabalho nessa manhã maravilhosa. Que o nosso querido Carlos Alberto possa nos trazer o que ele preparou com muito amor, muita harmonia, e que possamos tirar proveito de tudo isso que será discutido nessa manhã de hoje. Abençoa-nos, Senhor, tenhamos um amanhã de muito aprendizado e muito entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Querido Carlos, boa sorte, está com você. Seu microfone, Carlos. Pronto. Bom, era só para testar se vocês estavam querendo realmente me ouvir. Bota o microfone para funcionar. Eu falei, opa, sinal que há interesse. Não que me sinta melhor, mas essa oportunidade de hoje de estudar essa obra tão fascinante, que nós vamos conversar um pouco, porque a obra é muito magnífica, que não serão 50 minutos, provavelmente o suficiente. Pelo menos eu ainda não tenho essa capacidade de síntese, mas é gerar um anseio ampliado de, para quem não conhece, vale a pena se presentear, né? Eu me presenteei com essa obra e tenho estudado, e aquilo que se sabia e se sabe da magnitude do nosso querido Chico Xavier, do nosso inseparável, vamos dizer assim, porque podemos nos separar dele, mas ele está conosco através das suas mensagens, Emmanuel, sempre sob a égide, a proteção maior do nosso querido Mestre Jesus. É um livro fascinante. Então, hoje o nosso desafio é maior. Eu me surpreendi com muitas coisas, com detalhes desconhecidos, mas é extremamente gratificante. Eu espero
levar essa mensagem aí, reforçar com todos vocês que estão aí fisicamente presentes à distância, um termo meio estranho, né? Fisicamente presente à distância. Muita saudade de todos. Para quem teve um contato próximo comigo, eu sou muito de abraço e beijo, e ainda continuo tendo as precauções em função dos meus paizinhos quase com 90 anos. Estava em treinamento essa semana, 2 semanas seguidas, e me precavendo no meio de pessoas, mas esses que estão, com certeza, em breve estaremos aí fisicamente próximos. E aqueles outros que nos acompanham nesse mundo virtual, que de virtual tem reduzido cada vez mais, né? Um misto de virtual e real. Que os nossos amigos espirituais, que sempre nos acompanham em toda a jornada, muito mais do que merecemos, muito mais do que possamos perceber, eles estão conosco, nos intuindo, nos orientando, nos trazendo fotografias. Mas quantos de nós estamos com os olhos físicos abertos, mas os olhos da alma ainda cerrados, preocupados com tantas outras preocupações desnecessárias e deixamos de aproveitar o momento mais importante da vida? Não foi aquele que foi, que passou, que registra a sua experiência. Não será aquele que ainda teremos pela frente, que vamos planejar, estabelecer o nosso objetivo, a nossa destinação maior. Mas é o momento, como bem sabemos, do agora. Então, nos sintonizemos, sejamos esses canais de conexão com os grandes mestres desse universo, que simplesmente querem dos seus seguidores e discípulos muito pouco. Querem simplesmente de nós que sejamos melhores, que façamos, através das nossas atitudes, contribuições, né, saudáveis, positivas, para esse mundo aí à nossa volta, diríamos, conturbado, não, mas principalmente o mundo que está vivendo os resgates, as colheitas, né, de tudo aquilo que foi plantado ao longo das civilizações. E diante de tudo aquilo que nós plantamos, nós sabemos, à luz da doutrina espírita, que, como o mestre reforça, a semeadura é farta. Escolhemos o que semear, aonde semear, quando cuidar, quando colher, mas a responsabilidade é individual, há que se destacar isso. Vivemos um momento coletivo em que há uma preocupação natural, um envolvimento natural pelos problemas do mundo, pela dor do outro, que acaba de alguma maneira me atingindo. O conflito de uma nação chega até nós, por milhares de quilômetros que estejamos distantes dessas nações. O sofrimento alheio nos impacta. E diante do sofrimento e da dor, o que se anseia é, ao vencer a dor e o sofrimento, momentos de glória, momentos de renovação, momentos de conquista, momentos em que são neles registrados todas as dificuldades que foram enfrentadas para se chegar aonde se deseja. É interessante nós relembrarmos isso. Qual é a nossa destinação? O que estamos fazendo no mundo? Qual é o nosso papel? E quando eu me refiro ao nosso, não exclusivamente no coletivo, mas nosso, cada um de nós na sua individualidade. O que temos feito? Tantos nos precederam, trazendo exemplos fascinantes, e possivelmente muitos destes que nos antecederam sofreram muito mais do que nós. Tiveram muito mais embates, muito mais foram testados nos testemunhos, e quantos de nós, uma chamada dor tão pequena, julgamos ser a maior do mundo. Se fizermos aí uma enquete, poderíamos identificar que talvez fosse extremamente difícil saber qual é a maior dor. Cada um de nós poderá trazer, revivar em sua lembrança momentos de dificuldade. E naqueles momentos, a minha dor foi maior do que a do outro. E como nosso esclarecimento maravilhoso do Espírito Joana de Ângeles, em uma das mensagens, se não me falha memória, no livro Momentos de Saúde, ela reforça: a dor tem a intensidade que nós damos a ela. Que intensidade temos dado? Então, nessa introdução,
para que nós possamos identificar que dores existem, que sofrimentos fazem parte, que simplesmente representam resultados, consequências das nossas escolhas. E a partir das nossas escolhas, as atitudes foram concretizadas. E a partir das atitudes concretizadas, as consequências infalivelmente se farão presentes. Isso não há dúvida quanto a isso. E nos foi feito o convite de trocarmos ideias, isto é, estimular. Está um pouco aqui obscuro, que eu deixei a tela desfocada, mas está ali essa obra do Chico Xavier e Emmanuel, com o subtítulo Dores e Glórias, editado pela FEB, aonde Sueli Caldas Schubert, essa maravilhosa médium, vamos falar um pouquinho sobre ela, lembrar alguns trechos da sua grande missão, quem foi, o que fez e o que ainda continua fazendo. Vamos falar dos nossos personagens centrais, Emmanuel e Chico Xavier, e também propomos fazer um sobrevoo sobre essa obra, do que ela trata, quais são os seus temas centrais. Temos duas notas maravilhosas de Sueli Caldas Schubert ao final do livro. Temos também uma farta bibliografia que faz referências. E o nosso objetivo de hoje é reflexões a respeito de alguns trechos, com um desafio pessoal, ou melhor, nos presentearmos em lermos, estudarmos, anotarmos, esmiuçarmos e mergulharmos neste universo destes dois espíritos maravilhosos. Três, digamos, Sueli retornou ao plano espiritual, e todos aqueles outros personagens envolvidos na história de todos esses três. E assim é a nossa vida. Temos responsabilidade direta por aquilo que fazemos. Que história estamos escrevendo? O próprio Emmanuel também, em suas mensagens, quantas vezes ele faz referência como essa? A nossa vida, a presente existência, é um livro em branco, composto de 365 páginas, todas em branco. De quem é a responsabilidade de escrever? É nossa. Qual é a responsabilidade do instrumento utilizado para escrever? Posso escrever a lápis, posso escrever a caneta, posso até escrever com o dedo, desde que ele tenha uma tinta, um pigmento. Posso escrever no ar, no vento. Mas o importante é a ação da escrita. E a escrita que registre fatos, não intenções. Porque os fatos são atitudes. Os fatos vão mostrar realmente quem somos a partir do que fazemos. Não aquele que desejamos ser, se fizéssemos aquilo que deveríamos ter feito. Há uma distância muito grande. Isso diferencia o nosso mundo. Isso nos faz absorver a nossa grande missão nesse momento atual do mundo, de grandes transformações. Espero que nesse convite eu já assumi individualmente, estou estudando, mesmo essas 2 semanas, felizmente, de trabalho profissional intenso, de viagens, de posicionamentos, mas é gratificante quando se está na lide, quando se está na labuta, no trabalho, no bem. As consequências são maravilhosas. É conquista nossa, a partir do auxílio dos amigos espirituais. Então, nesse livro, eu preparei aí alguns trechos. Vão me permitir, né? Vamos compartilhar aqui uma tela, ok? Vamos aqui, apresentação. Ok. Sérgio, confirma, Luiz, já está aparecendo aí a tela da apresentação? Sim, mas se você quiser botar no modo apresentação, melhor, né? O que você quer? Eu tinha deixado, mas eu vou voltar aqui. Espera aí. Modo Presentation. Eu coloquei, mas deve ter dado algo diferente. Espera aí. Modo apresentação. Foi? Ainda não. Ainda não? Para mim está aparecendo. Deixa eu interromper aqui e volto. Só um minuto. Compartilha a tela. Vamos a ela. Compartilhar. Agora acredito que sim.
Foi? Só um minuto. Sim. Agora sim, tudo bem. Então, esse é o livro. Obrigado, Luiz. Luiz, diretamente aí dos United States of America, né, Luiz? Parabéns pela viagem internacional aí com esse pano de fundo. Exatamente, porque é pelo celular. Não, tranquilo, não, mas tranquilo. Viajar é normal. Então, vamos viajar nesse universo dessa obra. Só para ter uma ideia aí, quem desejar pode levantar a mão. Quem já se presenteou com esse livro? Pode ser físico, eu sei que o Luiz deve ter em PDF, eu também tenho, né? Tenho lá no Kindle. Vocês se presentearam? Presentearam. Positivos, se gostaram, estão gostando. Vamos ficar no positivo. Negativo ou não? Estão gostando? Aprendendo muito? Muito. E ainda há que se aprender muito mais. Então, essa obra de Sueli Caldas Schumer, ela nos traz algumas essenciais informações, como, por exemplo, faz um reforço. Deixa eu só mudar aqui para avançar um pouquinho. Nós temos na contracapa, só para entender o universo desse livro. Então, o título, nós temos a referência a Chico Xavier e Emmanuel. Não para mostrar no título um caráter de importância, quem é mais importante do que quem. Mas Chico foi um instrumento, o canal mediúnico através do qual nós temos a possibilidade de ter acesso a toda a magnífica sabedoria de Emmanuel, diante de todas as suas experiências, das suas encarnações, nos trazendo mensagens de consolo, de conforto, e principalmente não só palavras de conforto, mas relatos das suas vivências em encarnações anteriores. E para tratar exatamente dessa obra, existem comentários, como aí nós estamos vendo na contracapa, como eu falei antes, comentários que são enriquecedores. Mas, Carlos, sobre o quê? Sobre a história do senador romano Públio Lentulus. É uma história fascinante. E essa história está numa obra magnífica, ímpar, na literatura espírita, que é este romance magnífico que nos reporta ao tempo do Mestre, há 2000 anos. Livro essencial para leitura, releitura, 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 e intercalado às releituras, vivência, comportamento, experimentação. E, a partir dessa consequência, melhoria. Como não se esquecer, lembrar constantemente da maravilhosa Lívia, mostrando sempre ao senador os reforços, ama, serve, trabalha, as legendas máximas desses espíritos iluminados. Então, a princípio, a obra trata dessa história. E Sueli narra de uma forma brilhante, pegando enxertos do romance, há 2000 anos, trechos que foram marcantes nesse primeiro romance, em que Emmanuel, ditado, e vamos ver como foi esse ditar de Emmanuel. Me chamou muita atenção, nós sabemos disso, o intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico. Entre o espírito se comunicando, seja da forma psicofonia, psicografia, intuição, através do médium para trazer a mensagem. Mas nós veremos aqui em detalhes o equilíbrio harmônico, a sintonia perfeita para absorver o pensamento amplo do Mestre Jesus através de um canal, e vamos ver como Chico se sentiu diante de situações como esse, tipo, de uma preciosidade maravilhosa. Então, Sueli pega alguns desses trechos do livro e faz comentários, trazendo os trechos e apresentando, sempre destacando. Esse é o forte da obra, que dá para se depreender. Ela pega os trechos do Há 2000 anos e vai nos apresentando não só o contato inicial entre Emmanuel e Chico, mas o que é mais interessante não é simplesmente a comunicação de um espírito via médium, mas o relacionamento íntimo entre os dois, entre o mentor, entre o mestre e o instrumento.
o canal de transporte de tantas experiências. E não somente isso, Sueli reforça o preparo, destaquemos isso, o preparo e a renúncia exigidos para Chico, para a realização dessa memorável obra. E vale aí uma autoavaliação. Como nós estamos nos preparando para os desafios do mundo? Quais são as renúncias que nós temos operacionalizando? Eu comentava ontem, na finalização desse trabalho de treinamento, em que as pessoas, muito agradecidas, não pelo meu trabalho, mas pela metodologia que eu apliquei, pela qual eu sou credenciado para aplicá-la, no caso, especificamente no Brasil, focando em comportamentos empreendedores, e eu disse às pessoas, não, você não agradeça a metodologia. Nessa hora eu sou de menos importância. Mas as pessoas, é natural que nós busquemos a individualização. Então, até só para lembrar, eu tenho aqui alguns bilhetinhos que me foram deixados ontem, agradecendo pelo trabalho. Observemos, nós podemos e devemos fazer o melhor. Renunciar à presença de entes queridos, renunciar a determinados momentos de mais calmaria, mas sabemos que os grandes navios, os graneleiros, os navios de grande porte, eles foram feitos para navegar, transpor oceanos, mudar-se de continentes e não simplesmente para ter o conforto e a segurança de estarem com as suas amarras, isso é atracado no porto. Isso é cômodo, isso é confortável, mas nós não estamos aqui para isso, ok? E, por fim, Chico Emmanuel, Dores e Glórias, o livro, como aqui está na contracapa, revela-se prazerosa leitura. Eu estou satisfeito, como diz outros. E quem leu está aí satisfeito. Já li, consegui aí nessas 2 semanas, quando o livro físico me chegou, eu já estava lendo ali no formato digital, li, reli, e agora está na fase do anotar, divulgar e absorver as lições para que haja uma aplicabilidade na nossa vida diária. Então, a obra toma, como aqui está, o saudoso médium mineiro como objeto de estudo. E olha que interessante, é uma palavra que eu trago para a vida. Meta de proceder a todos os que se dedicam às atividades mediúnicas. Mas, lembrando, todo aquele que se dedica, não é aquele simplesmente que funcionou como um canal da psicofonia. Sabemos, está lá na definição da doutrina, por Kardec, todos somos médiuns, em graus diferenciados. Quando nitidamente em nossa consciência, diante de um ato que pode ser inadequado, não sei se acontece com vocês, acredito que não é coisa rara, vem aquela frasezinha simples, calma, cuidado, atenção, estamos contigo, você não está sozinho. Já tiveram esse tipo de pensamento, essas vozes aí na mente? Com certeza. Somos nós orientando a nós mesmos? Não necessariamente. São esses amigos, o espírito guardião, o anjo protetor, denominação que se deseja, são aqueles que sabem de nós, nos conhecem muito mais do que nós, porque já viram o que fizemos lá atrás, em vidas anteriores, foram solicitados através de nossos pedidos no plano espiritual, por muitas vezes, para que nos monitorassem e nos acompanhassem. Mas nem sempre nós estamos preparados para acompanhá-los, ok? Vamos avançar mais um pouquinho. Nossos nobres personagens, aí estão eles. Nosso querido Chico, e nós temos também Emmanuel. Eu tomei a decisão de botar nobres. Então, a nobreza não se restringe exclusivamente a um cetro, a uma coroa, a um trono. A sequência de uma dinastia, de uma geração de nobres. Não a nobreza dos grandes salões de dança, na época dos castelos do velho continente europeu. Não simplesmente a nobreza de digamos assim, um chefe, né? De um aborígene lá da Austrália. Não simplesmente uma posição trazida por uma geração,
mas é a nobreza conquistada através das atitudes, através dos exemplos dignificantes do bem. A nobreza, ela é originária disso. Logo, a partir dessa definição, no meio de tantas existentes, podemos nos questionar. Nós também temos o nosso caráter de nobreza. Simples assim. Está lá no Livro dos Espíritos. Fomos criados simples e ignorantes. Qual é a nossa destinação? Perfeição. Perfeição é nobreza. E a simplicidade também é sinal de nobreza. E o nosso escalar é único. Aí vamos... Opa, só um minutinho. Eu voltei para cá. Na nossa sequência, vamos lembrar um pouquinho este grande Espírito Emmanuel, que há uma frase que ele reforça para cada um de nós, é que não estamos na obra do mundo para quê? Para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se acha... Carlos, você interrompeu a apresentação, é isso? É isso? Não era. Com certeza. Deixa eu voltar aqui, peraí. Ah, compartilhar via. É que a primeira vez eu estou aprendendo essas coisas, tá? Desativei sem querer, me desculpem. Voltou? Não, de novo, não foi teste para saber se todo mundo estava acordado, prestando atenção no conteúdo. Não foi isso. Foi descuido meu. Lamento. Vamos focar aqui. Então, o que ele nos diz? Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito. Muitos de nós, né? Qual a sua missão do mundo? Eliminar o que está errado. Porém, a visão desse grande iluminar espírito vai além. Digamos, numa visão natural, no nosso nível, ó, nós estamos aqui, isso é, ó, tudo que está errado nós temos que eliminar. Mas Emmanuel acrescenta, a nossa obra no mundo, a nossa missão, o nosso propósito é completar o que se encontra inacabado. Vejam, irmãos, que diferença de posicionamento. Quantos de nós queremos sair do mundo? Isso não pode, isso é um absurdo, isso é notícia falsa, fulano é maluco, fulano está doido, fulano isso, o mundo está perdido. Vai adiantar esse posicionamento? Temos capacidade suficiente para mudar o que está imperfeito no mundo? Gente, a resposta é simples. Observemos, eu já consegui mudar em mim o que é classificado como imperfeito? Eu já consegui domar as minhas más inclinações, como está lá na base da doutrina? Se a resposta é ainda não, sinal que a minha incapacidade ainda se faz presente. Logo, posso sim e devo, no pensamento de Emmanuel, e isso é estruturado em toda a narrativa da Sueli, a partir da experimentação enquanto senador e depois todos os reforços enquanto Emmanuel. Então, nós aqui estamos para completar o que está inacabado. E interessante que Emmanuel, nessa observação, ele não faz referência ao que não foi acabado. Não faz referência a quem é o proprietário da ação que deveria ser feita e não foi feita. Ele não tipifica o agente, digamos, daquela ação. Isto nos mostra que não apenas somos responsáveis pelas ações que nos são atribuídas enquanto jornada evolutiva, mas também o contato com o outro, a vida em sociedade, a vida em comunidade, o mundo sem fronteiras, percebe? Então, é mais uma lição que Emmanuel nos força e fala em cima disso. E interessante que Emmanuel sempre foi nas apresentações, principalmente iniciais, quando ele começou a se apresentar para Chico, apenas um aspecto histórico, ele se identificava como um jovem imponente, não é soberba, vejamos que tem diferença, né? Imponente, com vestes sacerdotais, e interessante é destacado isso, com uma aura brilhante. Gente, à minha esquerda aqui, se vocês observarem pela mão, eu estou com uma luz aqui, ó. Iluminação baixa, iluminação maior. Nossa, Carlos Mendonça está com uma aura brilhante, mas é artificial. Se eu, com licença, desligar a luz, a minha aura foi-se.
Mas essa aura de Emmanuel, como ele se apresenta, é a aura autêntica, não é artificial. São em funções de todo o trabalho que ele dedicou ao nosso querido Chico Xavier até a desencarnação de Chico aos 92 anos de idade. Sempre ali firmes e fortes. E interessante que sabemos, no aspecto histórico, Chico atribui, né, praticamente a Emmanuel a maior parte da autoria dos seus livros psicografados. E lembrando que destas obras, muitos ensinamentos bíblicos, muitos romances, porém, vale destacar, não sei se vocês se lembram disso, que Emmanuel já acompanhava, antes de Chico, o trabalho doutrinário de quem? Vamos lá, momento quiz, né, de perguntas e respostas. Quem Emmanuel já acompanhava há muito tempo? Vou ajudar. As iniciais são A e K. Primeira palavra começa com A e termina com LAN. Segunda palavra começa com K e termina com Ardec. Deu para juntar? Também esse recurso didático foi fácil. Então, Emmanuel já acompanhava o trabalho doutrinário. Tanto que tem lá mensagens, né, quando ele assina Espírito de Verdade, faz assim, reforços. E por quê? Na origem da palavra, Emmanuel, lembrei do nosso querido Assaruí, né, que lembrava do Emanuel. Ele, a nossa querida irmã Lídia, saudosa de todos, Lúcia Idem, que sempre tem sido lembrada nas preces, que significa Deus conosco. Olha que interessante. Não sei se vocês sabem, mas cada nome tem um seu significado. Basta dar um Google aí, um Wikipédia, faz a pesquisa. Então, o meu Carlos é guerreiro. Nossa, que bacana, guerreiro, lutador. Mas meu lado guerreiro, vira e mexe, assusta a dona Cristina, essa grande alma que nesse momento está trabalhando com Cris numa feira de artesanato. Nem sempre o lado guerreiro, né, ele tem facilidade de ser domado. Cada um de nós temos o nosso nome atribuído e tem um justificativo. E Emmanuel era Deus conosco. Ele não apenas teve o nome, né, na apresentação, ele se identificou tal qual. Deus com ele e Deus diante disso. Então, as psicografias, só para a gente ter uma ideia, desde a década de 20, mas elas foram intensificadas a partir de 1930. E segundo as palavras de Chico, está lá aqui no livro da Sueli, ela reforça isso, que Chico assim dizia, vou ler textualmente para não esquecer nenhum detalhe. Emmanuel, visão de Chico, foi um verdadeiro pai. Opa, função 1. Um mentor querido. Então, pai e mentor. Que, olha que Chico nos fala no livro aqui, que com carinho, olha que bacana, a acolhida do carinho, a amorosidade, a afetividade, tolerou todas as minhas falhas. Mesmo Chico como um nobre personagem, esse é o nosso enfoque nesse momento, agradecia Emmanuel que mesmo com todas as falhas de Chico, tolerou. E se Chico fez o que fez e continua fazendo o que fez, cometia falhas, e às vezes nós achamos, eu errei? Que isso? Não, você que não viu direito, você que ainda não me conhece, você que ainda não identificou em mim potencialidades. Justificativa não gera movimento de ação. A aceitação da falha, do erro, esse sim, pode ser internalizado, sai da mente, distância de 2 palmos, vem para o coração, internaliza, dá significado pessoal e operacionaliza a mudança. Esse é o caminho. E, como nós sabemos, esse espírito Emmanuel teria sido em outras vidas, né, sacerdote no Egito, vale aí a pesquisa, adquirindo um arcabouço de experiência, e depois um cônsul, no caso, mais à frente. E também, na sequência, é o foco do livro, um senador romano chamado Públio Lentulus, que foi contemporâneo de Jesus. Aí faço o convite. Aproveita para quem tem um livro. Trechos maravilhosos em que o senador está em contato com quem? Um tal de Jesus de Nazaré. Alguém já ouviu falar? Esse cara é bom, hein? Merece um monte de likes trazendo para a realidade de hoje. Então, mostra o diálogo desse senador
que mais à frente, em outras existências, ele viveu como escravo lá na Síria, como também um romano no Chipre, só naquela região. E também, mais próximo à questão de Kardec, e bispo na cidade de Lyon. Alguém conhece algum personagem que nasceu em Lyon? Então, observe a magnitude desse espírito quanto às suas missões assumidas perante o progresso da humanidade. E também, para a gente fechar essa parte, nós sabemos das últimas encarnações, a princípio, pelos relatos, como o padre Manuel da Nóbrega, o padre Damiano, e depois um educador da nobreza e também o padre Amaro, que viveu lá no bendito Acre. Eu já tive o prazer de conhecer. Alguém diz, Acre fica onde? Não, é Brasil, né? Foi um território absorvido. E também no Rio de Janeiro. E segundo Chico, não vamos entrar aí no mérito, apenas o efeito histórico, o seu mentor, no caso Emmanuel, teria reencarnado lá no interior, né? Reencarnado no interior de São Paulo, lá no ano de 2000. E Chico reforça, né? Antes da sua desencarnação, que nessa encarnação atual, um professor e um grande médium no exercício da sua humildade, com um trabalho magnífico no campo da educação. Está por aí, gerando melhor. Então, e junto a Emmanuel, o guia espiritual, digamos, do Brasil, vamos dizer assim, ajudando também através das suas mensagens, sempre Chico seguiu os conselhos de seus orientadores espirituais. Isso que é interessante. Chico não simplesmente foi o canal, ele absorvia e trazia para a ação. Vamos avançar mais um pouquinho. Segundo personagem, então, para a gente entrar aqui no livro. Querido Chico, tem tantas imagens dele, essa particularmente eu gosto muito, né? Ao final da sua existência terrena, com todos os seus desafios físicos, mas o espírito crescendo cada vez mais, esse carinho do beijo, esse carinho do afeto, esse carinho da acolhida. Quantas mães foram consoladas. Vale a pena rever também, né, o filme de Chico, e depois a gente tem uns relatos maravilhosos em cima disso. Chico morreu, como sabemos, em 2002, aos 92 anos de idade. Eu não sei se eu vou ter esse mérito de chegar a 92. Né? Não sei a minha necessidade. Só temo por aqueles que estarão junto comigo, que com certeza eu vou dar muito trabalho, mas deixa a vida seguir na sua sequência. Chico deixou nada mais, nada menos do que mais de 400 livros psicografados. O que vocês acham? É um manancial muito grande. Em 2015, só para a gente ter uma ideia, ele atraiu para salas de cinema, mais do que muitos filmes na chamada o circuito ali desses cinemas, atraiu simplesmente quase 3,5 milhões de espectadores, de pessoas que foram ao cinema assistir ao longo sobre sua vida, que de fato é uma saga, né? É uma saga digna de filme, né? Você faz a trajetória, o Ângelo Antônio que representou em muitos momentos, fascinante, fascinante. E quando o Chico começou, ele contava desde a sua infância que ele papeava, ele trocava ideias com esses espíritos lá na cidade mineira de Pedro Leopoldo, sob protestos de quem? Do pai e da madrasta. Por quê? Segundo o Chico falava, você está falando com quem? Eu estou falando com minha mãe. Quando ele tinha apenas 5 anos de idade, ele conversava com a sua mãe. Depois, na fase da escola, ele psicografava textos na louça da escola e até recebeu, olha que interessante, uma menção honrosa num concurso de redação. Olha que bacana, está no histórico, para mostrar a mediunidade latente, em que ele teria contado, vamos dizer assim, uma ajudinha de um espírito que lhe ditou o texto. A espiritualidade ali mandando. Com certeza era uma mensagem importante para aquele momento. E ele ficou conhecido e gerou muitas polêmicas ao longo do tempo. E a primeira polêmica aconteceu em 1932, 4 anos depois, quando meu pai nasceu, 4 anos antes. A polêmica dos 259 poemas que foram publicados no Parnaso de Além Túmulo. Uma delas, né, assinada por Humberto de Campos. Sabemos aí do processo que a família do jornalista, né, o escritor também colocou sobre isso, e depois passou a assinar Irmão X,
mas nomes assinados de Augusto dos Anjos, Castro Alves, Casemiro de Abreu e tantos outros. E um outro destaque de Chico, para a gente avançar, que é muito comum, ainda disponível na internet, que gerou um grande impacto, que até hoje é assistido, aquela famosa sabatina no programa Pinga Fogo, lá da TV Tupi de 1971. Eu tinha um ano aqui de Rio de Janeiro. A transmissão começou, para vocês terem uma ideia, às 11h30 da noite, né? Que a princípio muita gente estaria dormindo, e só terminou às 3h da manhã. Vou botar ali 3h30, em que conseguiu, só no estado de São Paulo, de provocar inveja aos grandes influenciadores das TVs de hoje. 75% de audiência. Olha que interessante. Tanto que a repercussão foi tão grande, que a TV Tupi teve que fazer? Repetiu a dose, para observarem de assuntos que até então eram polêmicos, mas em rede nacional. Chico teve a oportunidade de divulgar a mensagem da doutrina, de divulgar a intercessão dos amigos espirituais no nosso mundo. Muito bem, e os livros, só para a gente reforçar, esses mais de 400, na verdade, a referência são os 459 livros, chegou em um ano a escrever, digamos, 14 títulos e traduzidos em vários idiomas, japonês, grego, tcheco e também o próprio Esperanto. Então, a título de orientação, esse é o nosso querido Chico Xavier. Só que, além do Chico, diante de toda a magnitude da sua obra, aos seus 92 anos, tem gente que fala assim, eu quero mais é descansar, estou aposentado, já fiz muito. Estava ele lá, trabalhando até os fins dos seus últimos dias. As sessões de realização e de trabalho constante. Esse é o nosso querido, se assim permite adjetivar, enquanto nosso, trazer para nós este ser tão querido. E, por fim, nós temos quem? A nossa colaboradora, Sueli Calda-Schuber. E sobre Sueli, assim, em voo geral, ela nasceu lá em 38, 9 de dezembro, e na cidade de Carangola, Minas Gerais. Foi expositora, estudiosa, e também é uma faceta interessante de Sueli Calda-Schuber, pesquisadora da doutrina espírita. Porque quando eu pesquiso, eu investigo pessoalmente, eu me dedico a ampliar o meu conhecimento. Isso é para poucos. Quantos de nós lemos algo e dizemos, já entendi. Lemos um pouco mais, compreendi. Mas ela ia a fundo, não só ampliava, conhecia, mas foi instrumento, agente de transformação através de todo o trabalho que ela desenvolveu na sua mediunidade. Desenvolveu, né, as atividades do movimento espírita com muita, há que se destacar, muita devoção e muita responsabilidade, muita responsabilidade. E o seu conhecimento, né, ela chegou a assumir o cargo de diretora do Departamento de Mediunidade na Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora, que eu, inclusive, há uns 5 anos atrás, eu morei em Juiz de Fora, um período, 2 anos, e a rua onde eu morava exatamente fica, né, próxima à Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora, na mesma calçada. Meu pai, né, chegou a participar também da direção, muito útil em relação a isso. Ela realizou muitas palestras, né, pelo Brasil e pelo mundo afora. Ela também, de uma forma bem ativa, se destacou quando ela fundou a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, também em Juiz de Fora. E a publicação de vários livros, muitas palestras, e aqui, só para a gente lembrar e focar nesses momentos à frente do nosso trabalho, várias facetas aí de Sueli. Enquanto jovem, junto aí de duas pessoinhas maravilhosas que tanto gostamos, nosso querido Raul Teixeira, nosso querido Divaldo, ela participando de programas um pouco mais abaixo aqui, programas de televisão como Transição, falando sobre a influência dos espíritos em nossas vidas, divulgadora da doutrina, e mais à frente, ao final aí da existência terrena, lá estava ela no mundo virtual, participando de lives. Nesse período de pandemia, uma delas que eu assisti está disponível na internet, para quem desejar assistir, quando ela nos fala, está no canal da FEB, tá? No YouTube da FEB. Pandemia e obsessão. Vale a pena. Até nesse momento em que a pandemia ainda não foi extinta, temos níveis mais atenuados de consequências, mas temos que estar atentos e alertas e nos cuidando.
ela fala exatamente sobre isso. Então, nesse sobrevoo são os nossos personagens. E aí vem alguns trechos do livro, que é sobre ele que nós vamos reforçar um pouquinho aí nesses minutos. Antes do trecho, são muitos, mas eu gostaria de destacar o primeiro deles, que chama a atenção a partir dos conteúdos que veremos quais são, que é uma carta escrita no dia 2 de junho de 1962. Eu estava lá com 3 aninhos e já usando óculos. A miopia já estava acentuada, mas Sueli já estava no trabalho de divulgação. É uma carta simplesmente de Chico Xavier para Sueli Caldas Schubert. Vocês me permitam? Ela é simples, breve, a leitura. Diz Chico a ela: querida Sueli, Deus nos abençoe. Tantas vezes esperei ver você ao lado do nosso lenir junto de nós. E Jesus concedeu-nos, melhor dizendo, hoje, semelhante felicidade. Deus a recompense pela alegria que vocês nos trouxeram. E quando vocês estiverem juntos em prece, no lar, juntamente com nossos pequeninos queridos, peçam também a Deus por nós, que estamos distantes, e principalmente por mim, que como vocês, somos filhos abençoados do coração. Que carta singela e querida e amorosa. Sueli, enquanto médium, Chico com trabalho muito mais longo, muito mais extenso, pedia, olha a humildade do nosso querido Chico, pedia a Sueli em oração, peça por nós, que como vós também precisamos. Este é um magnífico exemplo. E separamos alguns trechos, são muitos, mas vamos poucos em relação do tempo que ainda temos, em função de um deles. Sim, desculpa. Antes dos trechos que eu separei, vamos só destacar o livro como um todo, tanto faz referências a Emmanuel, aos estados vibratórios da alma, o transe mediúnico, eu destaco alguns itens, de Chico Xavier, como esse transe se operava, o que aconteceu há 2 milênios atrás, ela reporta muito o aspecto histórico do romance há 2000 anos, ela fala do sonho de Públio Lentulus, que é fascinante, quando começou exatamente a trajetória. Tem um capítulo de número 7, olha, só estou fazendo um convite, até bom, né? Não falar de tudo, mas criar esse gostinho. Eu vou me dar um presente essa semana, eu vou ter acesso à obra. Fala sobre o Messias de Nazaré, ela faz nos reportar ao tempo do Cristo, fascinante. E uma narrativa esplêndida, quando Jesus cura a filha de Públio Lentulus. E até tive uma ideia agora, não sei necessariamente minha, nos estudos do Evangelho, das gravações que temos feito, amanhã já vou gravar para o mês todo de agosto, já vou inserir esse tema aqui. Vou pegar essa parte que eu tenho feito, né? Jesus à luz, o Evangelho de Jesus, trazendo narrativas do Mestre, e o comentário à luz da doutrina espírita. Esse aqui já, possivelmente, quem sabe, é o primeiro aí de quarta-feira. Já. Obrigado por me ajudar a inspirar e ter essa ideia. Obrigado. E ela fecha nas catacumbas da fé e o circo do martírio. E faz nos lembrar o circo, aquele famoso incêndio lá em Niterói, que depois vieram quantos desencarnaram, as dezenas que ali desencarnaram, que possivelmente, né, está lá nos relatos mediúnicos, foram aqueles que, positivo, não, dedo para baixo, negativo. Quando o senador, melhor, os soberanos à época, os césares, tá, simplesmente condenavam a partir da decisão do povo aqueles que fidelizavam a sua cristandade. Abjura, né? Isso é, não diga que és cristão, mas Estevão lá estava, né? Altivo, imponente, jamais arrogante, jamais soberbo, mas na sua magnitude da confiança plena na força, na crença do Mestre. E Alvoradas do Grande Reino tem um poema de Emmanuel no capítulo 12, fascinante, e depois ela fecha. Era uma vez, há 2000 anos. Então,
façamos a releitura. E o trecho essencial para separar... Opa, o tempo está avançando, vamos lá. Está lá no capítulo, na página 50. Quem quiser depois destaca. Deixa eu só... Depois eu volto aqui ao fone. Diz-nos Sueli, é imprescindível destacar que o que distingue o labor mediúnico de Chico Xavier é a capacidade de sintonia com os espíritos superiores, decorrente da sua elevada moral e espiritual, da sua elevada condição moral e espiritual, capacidade por ele adquirida de manter-se em sintonia por décadas. Olha que interessante, começou lá na década de 30 e foi até os seus 92 anos. Visto que esta, grifo de Sueli, é a sua habitual condição espiritual. Assim, não era por algum tempo, nem pela sua missão, mas sim por ser um espírito de escola, comprometido com o abnegado dever de iluminar o custoso e magnífico caminho da verdade a todos os seres humanos. Esse é Chico. Observemos que, através também das suas múltiplas existências, o Carlos deveria essa estar era a aparecendo para a condição gente dele, aqui. de dedicação plena e de aceitação. Carlos, E, Carlos, para a gente entender essa magnitude, o livro Carlos. fala, diz no Sueli, que Carlos, Chico ele não está me teve ouvindo, não. ocasião de, em algum momento, ela relata, de explicar durante uma psicografia como acontecia. Quantos de nós, com certeza, ficamos curiosos, mas, sim, sabemos como funciona. Está lá. Basta estudar o Livro dos Médiuns, nós vamos entender toda a mecanicidade, toda a operacionalidade desse intercâmbio do plano espiritual com o plano físico através do médium. Mas vejamos com alguns detalhes a magnitude, o respeito que temos que dar a todos esses. Diz-nos ela, Chico, relata, sentia-se transportado para outro local, como se estivesse fora da Terra. Não é só fora do ambiente físico da casa espírita, não só fora da ambiência geográfica, mas Chico se sentia fora da Terra. Era como se fosse parte daquelas reminiscências e o envolvimento era de tal ordem que ele se emocionava às lágrimas. Gente, isso é maravilhoso. Não só o transporte, mas sentia na situação em que lágrimas vieram. Não de tristeza, mas de emoção pela presença do fato. E ela relata que houve um interessante fato na transcrição da mensagem do mestre, né? No caso Emmanuel, com tanta fidelidade e grandeza, que foi depois resgatada em um riquíssimo acervo de luz que foi registrado, né, em outros romances de Emmanuel. Tanto isso para entender como acontecia esse intercâmbio, diz-nos Sueli. Para que isso acontecesse, olha que interessante, irmãos, Emmanuel, elevando sua frequência mental e vibratória, então, Emmanuel, vamos jogar para cima a vibração. Em altíssima voltagem, essa expressão usada, capta a faixa vibracional do mestre. Olha que interessante. Emmanuel potencializa a vibração, capta a vibração de quem? De Jesus. Olha só. Diríamos, é para poucos. Há que se ter muito preparo para isso. E faz com que seja visível a ele, a Emmanuel, e ao médium Chico, e ambos igualmente, olha o detalhe que isso ele traz, ouvem-lhe a voz. Gente, é magnífico isso. Essa interligação do plano espiritual e a capacidade desses médiuns. Logo diz Sueli que Chico consegue resgatar, através do transe profundo, em desdobramento, identificando tudo isso. E ela reforça, no dizer, melhor, de Chico, não há palavras que exprimam sublime momento que tento explicar. Então, Chico tentava explicar, e devem os leitores levar em conta
por minha dedução. Desculpa, Chico não, é o dizer de Sueli. Então, diante da magnitude, torna-se até difícil para nós, pelas nossas limitações, entender. Mas vale a pena entender que vai muito além da nossa capacidade. E um outro destaque muito interessante, que eu vou deixar aqui para o final, nesses minutos, um outro destaque é em relação às maravilhosas obras realizadas e destacadas no livro. Como, por exemplo, uma em que Sueli reforça que o senador Públio Lentulus, ele foi, ela relata ali, dominado pelo orgulho e pela vaidade. Isso é fato. Quem o poderá julgar, diz Sueli? Quem vai poder julgar? Com certeza não seremos nós. Faz parte, no dizer dela, da imensa parcela da humanidade. Somos todos nós, diz ela, talvez. Quantos de nós que, lamentavelmente, ainda nos deixamos envolver pelo orgulho, pela vaidade. Não admitirmos falhas, não admitirmos as nossas limitações, não estarmos abertos à opinião, à visão do outro, tem a minha, tem a dele, tem a do outro, qual é melhor? Exatamente aquela que não gere obstáculos diante da lei da criação. E ela faz-nos um alerta que eu quero caminhar para o final reforçando isso. Quantas vezes tivemos que fazer a opção entre as trevas e a luz, entre Jesus e o mundo? Vamos repetir, caminhando aí para o nosso final. Quantas vezes tivemos que fazer a opção entre as trevas e a luz, noite e dia, luz e sombra, faço e não faço, homem velho, homem novo. Fazer ou pensar em fazer? Mandar o outro fazer ou eu faço? Quantos de nós, segundo Sueli, estamos entre Jesus e o mundo? Essa é a reflexão final que eu gostaria de deixar para vocês, não é essa a minha pretensão, para todos nós. Não há dúvida que, diante de tudo aquilo que tenho trazido de uma forma simples, espero, cala intimamente em mim. Aonde estamos? Vivemos um momento em que neutralidade não será o suficiente. Talvez não saibamos e não possamos escolher aquilo que seja do nosso agrado, baseado nos princípios éticos morais da doutrina, do Evangelho do Mestre. Mas está lá. Arme a vossa falange de decisão e coragem. Vamos lembrar de Paulo? O bem que devo fazer, esse não faço. O mal que eu não desejo, esse sim eu faço. O que temos feito no mundo? O que temos feito pelo mundo? Não adianta dizer, mas eu não sou um Chico. Não tenho pretensão de ser uma Sueli Calda-Chuva. Emmanuel nem pensar. Jesus é muito distante. Muito pelo contrário. Jesus está ao nosso lado através de quem está ao nosso lado. Seja amigo, seja familiar, seja alguém que não nutrimos por ele simpatia, afeto e amor, mas devemos nutrir pelo outro respeito, aceitação. Eu tenho particularmente usado em alguns momentos de conflito, eu uso muito não um com ironia, com menosprezo. É um no sentido, querido, faça a sua escolha, siga o seu caminho. Se precisares de ajuda, aqui estou. Posso ajudar diante daquilo que conquistei, não daquilo que imaginarei que vou poder conquistar. Temos um papel importante de dedicação no nosso próprio mundo. Dores e glórias, esse é o subtítulo da obra. Chico, Emmanuel. Nós somos nós, individualidades, digitais únicas, essências únicas, mas uma destinação, uma origem também única. Destinação principal de nós, sermos perfeitos como o Pai. Vamos lembrar disso. Ao iniciar de cada dia, agradeçamos aos amigos espirituais, amigos queridos. Obrigado pelo apoio incondicional. Obrigado pelo auxílio além da nossa capacidade de absorção. Obrigado pelo acréscimo de misericórdia. Obrigado pelas luzes que são abertas nos caminhos que escolhemos. Obrigado pela dedicação plena do amparo.
Obrigado, amigos espirituais, por nos auxiliarem, mesmo sabendo quem somos. Mesmo tendo conhecimento de que nem sempre somos tão comprometidos com as nossas causas. Mesmo por saberes que nem sempre somos fazedores do bem, mas críticos do mal, críticos do que ainda não foi feito, críticos do alheio. Que possamos ser os merecedores, não simplesmente porque a providência divina é magnífica, mas porque estamos fazendo pouco a pouco, tijolo a tijolo, semente por semente, a construção de um mundo melhor. Não aquele que desejo, mas aquele que se encontra dentro de mim, ao qual eu devo habitar. E me veio à mente agora, por que não lembrar, uma simples fábula americana de um índio, aqueles representantes, que faz referência a uma metáfora com lobos, fazendo referência que existem dois lobos dentro de mim. Aquele que simplesmente é instintivo, é voraz, que precisa sobreviver e se alimentar da outra caça. Ele tem que sair e lutar pela sua sobrevivência. Ele é feroz, é da sua natureza. Porém, existe aquele outro que é dominado, que apenas busca aquilo que precisa, que procura manter-se em equilíbrio. Já que eu os tenho, qual é que será o maior, aquele que vai ter um destaque maior? Diz lá o mestre. É aquele que eu alimento dentro de mim. É o que Sueli nos fala. Jesus e o mundo. O mundo aí está, nós estamos nele. Por quê? Porque pedimos. Nós estamos aqui por solicitação nossa. Então, irmãos, se aqui estamos, saibamos aproveitar. Dores fazem parte, é ainda do nosso estágio, mas elas não são destinadas a serem eternas. Se a nossa dor é muita, demos uma olhada à volta e me permitam para nós finalizarmos e fazermos o agradecimento final. Estava lendo essa semana direções trazidas pelo nosso querido Mahatma Gandhi, a grande alma. Diz-nos ele, nós temos que olhar para frente, porque lá é onde estão os nossos objetivos, as nossas metas, a nossa destinação. E vamos olhar para frente e planejar como chegar onde queremos chegar. Diz-nos Mahatma, vamos olhar para trás. Não simplesmente para ver o que não foi feito, mas vamos olhar para trás para absorver as experiências que foram deixadas pelas vivências anteriores. Diz-nos Mahatma, vamos olhar para baixo, porque ao olhar para baixo vamos nos autoavaliar. Nós estamos pisando em alguém, nós estamos ocasionando a injúria de irmãos em humanidade. Diz-nos Mahatma, olhemos para os lados, porque ao olhar para os lados nós identificaremos quem são as pessoas que lá estão, quem são as pessoas que podem ser ajudadas por nós. E também, ao olhar para os lados, nós descobriremos quem são aquelas pessoas que precisam da nossa ajuda. Um outro sentido, olhamos para o alto. Lá existem as forças supremas do universo. Lá está o grande arquiteto, o mestre, Jesus e o nosso Pai maior, a tudo comandar, respeitando a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio da escolha. E vamos também, Mahatma finaliza, e são as nossas palavras antes do agradecimento final, olhemos para dentro de nós, o nosso coração, para ter o significado pessoal, o que nos move, qual é o nosso papel no mundo. Dores são nossas, provocadas por nós, mas esta glória e essa magnitude espiritual também está em nós. E, por fim, desejamos mais do que nunca fazer, deixa eu avançar aqui o último, não é isso, desculpa,
Avancei demais. Aqui, ó. Sueli Caldas Schubert, desencarnada em maio de 21. A nossa gratidão. Essa mensagem final que eu desejo. Que essa nossa querida amiga, escritora, médium, divulgadora, irmã de ideal, onde quer que esteja, receba o nosso afeto, o nosso agradecimento pelo muito que fez e pelo muito que continua fazendo e, com certeza, ainda continuar fazendo pela doutrina, pela consolação de tantos corações, digamos assim, destroçados, ou até melhor, necessitados de um processo de mudança. Obrigado, então, a todos os amigos espirituais dessa casa que tanto amamos, de que tanto respeitamos e de que tanto somos gratos pelo muito que fez e continua fazendo por todos nós. Uma excelente semana a todos e, de novo, reforço o convite. Vamos nos presentear e nos deliciar com tanto conteúdo desta maravilhosa obra. E, principalmente, internaliza e externaliza através da ação. Obrigado e muita paz a todos nós. Querido Carlos, muito obrigado pela palestra. Excelente reflexão, principalmente. E gratidão por essa pessoa espetacular que foi a Sueli, que foi não que é, né? Porque ela ela continua entre nós, né? Muito obrigado, de verdade. Vamos aproveitar o momento e fazer a nossa prece final, tá bom? Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos, Senhor, essa manhã, esse banquete de informações que tivemos, que possamos cada vez mais estarmos unidos em pensamento ao mais alto, serenando nossos corações, para que possamos enfrentar dificuldades com equilíbrio, que saibamos que estamos sendo sempre amparados pelos nossos benfeitores. Que tenhamos uma semana de paz e muita harmonia, que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, na próxima semana teremos aqui o nosso querido Saruí Franco de Moraes, no dia 7 de agosto, que vai nos falar sobre o Credo de Bezerra de Menezes. Então estão todos convidados a participar, tá bom? Então, que possam abrir os microfones e fiquem à vontade aí. O pessoal foi entrando para encerrar a gravação.